Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Abra o coração para ouvir Deus. Senão você vai passar por essa vida efêmera, transitória por aqui, e perderá a vida eterna, indo para a tormenta eterna. Deus humanou-se para nos salvar no maior evento da humanidade, do universo. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia oficial, de forma antecipada nos meus endereços telemáticos, blog, YouTube, Instagram e Facebook. É só digitar no campo de busca do Google ou outro local, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Neste vídeo, a liturgia de 24 de dezembro de 2023, domingo da quarta semana do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o creio, prefácio do Advento 2 e a quarta semana do Saltério. Estamos no ano B, onde o principal evangelho ressaltado é o evangelho de São Marcos. Vamos à antífona da entrada? Céus, deixai cair o orvalho, as nuvens façam chover o justo, abra-se a terra e deixe germinar o Salvador. Isaías 45, versículo 8. Vamos agora à coleta. Rezemos, coloque sua intenção, infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 1º ao 5º e 8b ao 12, 14a e 16. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nessa mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 89, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 27, 29, refrão 2º-A. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Agora vamos à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Capítulo 16, versículos do 25 ao 27. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, e depois a proclamação, com Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Aleluia, 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 aleluia. Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão da Bíblia. Reflexão do trecho da Bíblia que fala
do anjo do Senhor aparecendo para Maria. Temos uma reflexão aqui do quarto domingo do Advento, escrita pelo Frei Robson Luiz Scudella. O evangelho deste domingo recorda o encontro entre o anjo enviado por Deus a Maria, a escolhida para ser a mãe do Senhor. Um encontro marcado pelo anúncio de uma grande alegria por parte do anjo e de medo por parte de Maria. À medida que há o diálogo, o medo passa e se torna esperança. Dessa esperança surge a grande confiança. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Também nós somos provocados a deixar de lado o medo que muitas vezes nos assombra para, confiantes, entregarmos-nos à vontade de Deus. Aquilo que aconteceu com Maria deve acontecer com todos. Em Maria, o amor é amado. Encontrou uma casa onde habitar. É o início de um amor que será maior do que a morte e que deseja habitar em nós, dando-nos vida. Agora temos o comentário de Antônio Carlos Santini, liturgia comentada com o título Virá sobre ti o Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. O e-mail de Santini é santini@novaalianca.com.br. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. santini@novaalianca.com.br. Diz Santini o seguinte: o evangelho de hoje nos faz presentes no momento sublime da encarnação do Verbo de Deus, narra o encontro do céu e da terra, o diálogo entre Deus e a humanidade, representados pelo arcanjo Gabriel e pela Virgem Maria. Diante da pergunta de Maria, o anjo acena com a intervenção direta do Espírito de Deus na vida dela enquanto agente divino na encarnação. Transcrevo para vocês estas palavras do meu livro Sonetos do Agradecido, editora O Lutador, Belo Horizonte. Vamos ver o que disse Santini no livro. Quando Maria ouve de Gabriel estas palavras, não pôde deixar de evocar a nuvem do Êxodo, que cobria de luz o caminho dos hebreus, e mais tarde encheria todo o espaço interior da tenda de reunião, tornando-a impenetrável. E a Virgem sabe que é chamada a resumir em sua pessoa todo Sião e dar em nome da Assembleia das 12 Tribos um primeiro sim pleno e cabal diante da vontade de Yahvé. Escolhida para esse momento desde antes da fundação do mundo, conforme o Catecismo, parágrafo 492, revestida e investida de uma santidade ímpar, Maria é capaz dessa adesão total aos planos de Deus. Afinal, os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus, a Toda Santa, Panhagia, celebram-na como imune de toda mancha do pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo, formada como nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Catecismo da Igreja Católica 493. O Espírito de Deus se mostra em todo o seu dinamismo, em cada momento chave da história da salvação. Muitos ícones para representar esta atividade pneumática traçam do alto da nuvem uma parábola luminosa que recai sobre a personagem agraciada, como no caso da Natividade. Na sombra da gruta, o raio luminoso recai sobre a cabeça do infante no colo de Maria. Assim, a revelação feita por Jesus a respeito de sua própria pessoa, conforme Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 22, na sinagoga de Nazaré, enquanto ungida pelo Espírito Santo, diz respeito a uma realidade que remonta ao instante da anunciação.
diante do assentimento da Virgem, o Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai, em uma humanidade proveniente da sua. Parágrafo 485 do Catecismo da Igreja. Tudo porque Maria disse sim. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Se enviais o vosso Espírito, renovais a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Vamos agora aos santos do dia, santos que são espelho para nós. Nós devemos seguir os santos porque eles foram os exemplos de vida. Seguiram a Cristo e nós devemos também seguir o seu comportamento. Santa do dia 24 de dezembro, Santa Tarsila. Segundo o site da Diocese de Apucarana, a família romana Anícia teve a graça de enviar para a igreja aquele que foi um dos grandes doutores da Igreja do Ocidente, o Papa Gregório Magno, depois também santo. Era um homem de estatura pequena e de saúde frágil, mas um gigante na administração e uma fortaleza espiritual. Entre seus antepassados paternos estão o imperador Olívio, o Papa São Félix III e o senador Jordão, que era seu pai. A formação intelectual, religiosa e moral do menino Gregório ficou sob orientação e cuidado de sua mãe, a futura santa Sílvia, e de suas tias Tarsila, Emiliana, também santas, e de Jordana, irmãs de seu pai, que faleceu cedo. Tarsila e Emiliana eram muito unidas, além do parentesco, pelo fervor da fé em Cristo e pela caridade. As três viviam juntas na casa herdada do pai no Monte Célio, como se estivessem no mosteiro. Tarsila era a guia de todas, orientando pela palavra do Evangelho e pelo exemplo da caridade e da castidade as pessoas em geral. Dessa maneira, os progressos na vida espiritual foram grandes. Depois, Jordana decidiu seguir a vida matrimonial, casando-se com um bom cristão, o administrador dos bens da família. Tarsila permaneceu com a opção de vida religiosa que havia escolhido, sempre feliz na paz do seu retiro e na entrega do seu amor a Deus, até que foi ao seu encontro na glória de Cristo. São Gregório relatou que a tia Tarsila tivera uma visão de seu bisavô, o Papa São Félix III, que lhe teria mostrado o lugar que ocuparia no céu, dizendo estas palavras: vem que eu haverei de te receber nestas moradas de luz. Após essa experiência, Tarsila ficou gravemente enferma. No seu leito de morte, ao lado da irmã Emiliana e dos parentes, pediu para que todos se afastassem, dizendo: está chegando Jesus, meu Salvador. Com essas palavras, e sorrindo, entregou sua alma a Deus. Ao ser preparada para o sepultamento, encontraram calos duros e grossos em seus joelhos e cotovelos, causados pelas contínuas penitências. Durante as orações, que duravam muitas horas, rezava ajoelhada, apoiada diante de Jesus crucificado. Poucos dias depois de morrer, Tarsila apareceu em sonho para sua irmã Emiliana e a convidou para celebrarem juntas a festa da Epifania no céu. E foi isso que aconteceu. Emiliana acabou morrendo na véspera do Dia dos Reis. O culto a Santa Tarsila, mesmo não sendo acompanhado de fatos prodigiosos, se manteve discreto e persistente ao longo do tempo. Talvez pelo enriquecimento dos exemplos singulares narrados pelo sobrinho, Papa São Gregório Magno, o qual, entretanto, nunca citou o ano de seu falecimento no século VI. A Igreja Católica estabeleceu o dia 24 de dezembro para as homenagens litúrgicas de Santa Tarsila, data transmitida pela tradição dos seus fiéis devotos.
Santa do dia 24 de dezembro, Santa Irmina. Irmina, abadesa beneditina do mosteiro de Treveris, hoje na Alemanha. Viveu entre os séculos VII e VIII. Segundo a tradição, Irmina era filha de São Dagoberto, rei da Austrália, a parte oriental da Gália Merovingia. Ajudou São Willibrordo, monge inglês, a evangelizar a Frísia. São Delfim é santo do dia 24 de dezembro e também fala-se em 30 de dezembro, 2 dias em que a igreja divulga como datas festivas. Foi bispo, faleceu por volta do ano 404. Segundo o site aletheia.org, São Delfim de Bordeaux foi um religioso importante, pelo que se observa na crônica de Sulpício Severo, de 5 cartas de São Paulino de Nola e de uma nota de Santo Ambrósio de Milão. É possível encontrar registros sobre São Delfim num escrito de Próspero de Aquitânia. Depois de Orientali, Delfim ou Delfino é o primeiro bispo de Bordeaux de comprovada existência. Em 380 participou do concílio de Saragoça, reunido para cuidar de Prisciliano e seus discípulos. O início de seu episcopado foi, na realidade, conturbado pelas controvérsias priscilianas. A heresia encontrou ecos em Bordeaux e em toda a Aquitânia, graças à proteção de uma mulher poderosa, Eucrósia, e sua filha Prócula. Na época, as paixões religiosas parecem ter sido muito acaloradas naquela cidade, quando da passagem de Prisciliano, um bispo herege hispânico da cidade de Ávila, e seus discípulos Instâncio e Salviano, uma vez que provocaram tumultos sangrentos. O bispo Delfim teve de presidir em Bordeaux um concílio no ano de 384, diante do qual os líderes do movimento priscilianista e seus acusadores foram convidados a se apresentar, e onde muitos autos foram lidos diante dos bispos Instâncio, prelado amigo do inovador, foi deposto pelo episcopado. Prisciliano, sem dúvida, teria a mesma sorte se não tivesse apelado à corte do imperador Máximo de Treveris. Delfim parece ter gozado de considerável prestígio em sua época, superando os limites de sua diocese. Era amigo íntimo do antigo bispo Febadio de Ragen e mantinha uma correspondência regular com Ambrósio de Milão. Sob seu episcopado, a cristianização da diocese de Bordeaux parece ter feito progressos importantes, pois desde o ano 400 as inscrições em muitos monumentos carregam fórmulas e símbolos cristãos. Batizou Paulino, futuro bispo de Nola, um pouco antes de 389, inspirando seu amor pelo ascetismo. Quando deixou Bordeaux, Paulino, que considerava o bispo seu pai espiritual, manteve correspondência regular com ele. Ainda hoje restam 5 cartas endereçadas por Paulino a Delfim, escritas entre 393 e 401. Sabe-se que houve outras cartas, mas estas foram perdidas. Parece que Delfim faleceu entre 401 e 403 e foi substituído por um de seus padres, Amando, também intimamente ligado a Paulino de Nola. Não há menção a Delfim nos martirológios antigos. Na diocese de Bordeaux, ele é homenageado no dia 30 de dezembro. Há homenagem também em 24 de dezembro. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai,
também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que já escreveu mais de 100 livros da Igreja Católica, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, será o juízo final, quando cada um é responsável por sua salvação ou condenação, porque é só aceitar Cristo como Deus. Ele humanou-se no maior evento do universo para nos salvar como Cordeiro Santo na cruz. Ressuscitou, ascendeu ao céu e está ao lado do Divino Pai Eterno como nosso irmão primogênito, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom!